Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 7. Se você tiver alguém próximo a você que não está com a Bíblia, e você puder ajudar essa pessoa, deixar que ela acompanhe com você a leitura, seria uma bênção. E também dentro da revista IBB, você encontra o esboço da mensagem, onde você também pode ali acompanhar. Antes de nós começarmos, eu queria orar com vocês. Quando a gente fala sobre perdão, esse é um assunto muito delicado, porque ele mexe muito no nosso coração. Porque a gente não está só falando do perdão de Deus, mas a gente está falando desse perdão que ele transcende só Deus, ele vai além, ele se coloca em prática, a gente perdoando o próximo e sendo perdoados. E isso é algo que é delicado, porque muitos carregam marcas e dores e situações do passado que até o dia de hoje ainda estão lidando, mesmo tendo recebido o perdão do Senhor. Eu queria desafiar você a abrir o seu coração à verdade da palavra de Deus. Deixar que o Senhor ministre ao teu coração, independente daquilo que você tenha vivido em sua vida. Então, se você puder, por favor, baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti. Queremos pedir que Tu venhas, ó Deus, a trabalhar o nosso coração esta noite. Talvez nós estejamos aqui e nunca experimentamos o perdão do Senhor. Ou talvez tenhamos em algum momento experimentado, mas não deixamos que esse perdão pudesse fluir e alcançar e abençoar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor. Então, Senhor, ao falarmos de um assunto tão delicado, a minha oração é: transforma o que tem que ser transformado, cura, Senhor, o que tem que ser curado. Ó Pai, que hoje à noite possa haver perdão sendo liberado, perdão sendo recebido. Que hoje à noite possamos estar aqui não só para mais um domingo, mas para termos os nossos olhos espirituais, o nosso emocional curado e trabalhado. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, ainda na nossa campanha do Deus provedor. Deus proveu algo maravilhoso para a gente, que foi Jesus Cristo, e através do seu sangue trouxe perdão a todos nós. Mas olha o que diz o texto. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Porque a falta de perdão
é um obstáculo para o amor. Você já parou para pensar nisso? Perdoar o próximo nos liberta para experimentarmos a completa redenção e esperança de Deus para cada um de nós. Recentemente eu conversei com um jovem que está despontando profissionalmente, e esse jovem tem feito vários contatos, e a área dele, ele tem lidado com muitos líderes eclesiásticos, pastores, líderes de diversas igrejas, e através destes contatos, ele vem conversando com estes homens, e abrindo o seu coração a cada conversa. Interessante que este é um jovem que, através desse processo, tem sido colocado no espremedor da sua própria compreensão de onde ele está, da sua vida espiritual, do seu propósito de vida, do seu próprio senso de chamado. Mas ao conversar com ele, uma coisa ele destacou, ele disse: pastor, tudo isso tem sido bom, mas o que tem me chamado a atenção é que Deus tem me incomodado com a questão do perdão em minha vida. Ele descreveu a sua vida da mesma maneira que talvez você e eu descrevêssemos a nossa. Ele disse assim: pastor, há situações na minha vida das quais eu não tenho orgulho nenhum. Gostaria que não tivesse acontecido da forma como elas aconteceram. Ele disse que passou uma fase na sua vida, uma época de rebeldia e de luta. E rebelião, queridos, é algo que muitos de nós já experimentamos na nossa caminhada. Mas quando você começa a bater a sua cabeça contra a parede e se machucar, eu acho que aí a gente tem que começar a parar e a refletir de como é que está a nossa vida. Ele parou, ele disse: pastor, eu cansei de me machucar. Então eu parei para perceber que as questões que me levaram à rebelião ainda estavam dentro de mim, ainda estavam presentes na minha alma, e havia uma enorme raiva, frustração dentro de mim. Interessante que essa frustração, ao conversar, foi identificada com um trauma que ele teve com o seu pai, ainda quando era adolescente. O seu pai nunca foi capaz de transferir para ele o afeto que um pai deveria passar para o seu filho, de uma forma que satisfizesse a sua alma, o seu interior. O seu pai era um perfeccionista, um servo do Senhor, que amava o Senhor de coração íntegro, sincero, mas que muitas vezes brutalizava emocionalmente, até fisicamente, o filho, tentando levá-lo também a um conhecimento e um relacionamento com o Senhor. Interessante é que, mesmo tendo acordado com a religião, com a rebeldia, com a rebelião que ele estava sentindo, ele sabia que dentro do coração dele, mesmo não estando numa posição de rebeldia, ele ainda tratava com muitas áreas onde ele não tinha liberado perdão para o seu pai. E ele chegou à conclusão de que ele precisava de um ponto de perdão em sua vida. Situações complicadas e difíceis. Ao mesmo tempo, conversando com uma jovem, uma pessoa muito boa de conversar, mas num bate-papo com ela, eu captei algo que não estava soando muito bem. Ao conversar com ela, eu comecei a perceber um tom de frustração. E ao começar a colocar algumas coisas para ela, mesmo entendendo que não eram palavras indelicadas, mas eram palavras que estavam distantes, e você sentia ali uma pitada de dor. E ao conversar com ela e perguntar o que estava acontecendo, ela disse assim: pastor, eu vim perceber que estava ferida, porque esta pessoa com a qual eu estava me relacionando não valorizava as coisas na minha vida espiritual, que eram importantes para mim. Como eu estava crescendo em Jesus, ela não valorizava esse crescimento. Como resultado disso, encontrei-me ferida no relacionamento. Querido, coisas que são tão pequenas e coisas que são tão importantes, mas todas elas causando feridas, amarguras em nossas vidas. Quando nós lemos Lucas 7, do 36 ao 50, a questão do perdão, ela é fundamental. Jesus está falando que um fariseu convidou ele para ir até a sua casa, para jantar, e nesse processo aparece uma mulher que vai lá para ungí-lo, para chegar aos pés de Jesus, e ali cuidar de Jesus, demonstrar o seu amor e o seu carinho por Jesus. Interessante que Jesus naquele momento demonstra compaixão. Ele diz: os muitos pecados dela, todos aqueles pecados que provocavam lágrimas, a sensação de devastação sobre o que estava ocorrendo na vida dela, que o texto não entra em detalhes, seu sentimento de desesperança na qual ela se encontrava, completamente culpada e sem desculpa ao mesmo tempo, lavando os pés de Jesus com as lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Jesus diz: os muitos pecados dela, estes lhe foram perdoados.
Que declaração gentil e amorosa do Salvador. Ele continua: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E Jesus começa a confrontar Simão com esta verdade. E quando a gente olha para esse texto, não tem como deixar passar despercebido uma questão muito importante. Às vezes nós não perdoamos porque queremos manter o controle. Como é que a gente mantém o controle sobre algo que nos machuca tanto? Não é? Como é que isso é possível? O perdão, queridos, ele pode ser sobre grandes ou pequenas questões, situações de valor fundamental para a nossa vida, ou apenas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que ficam pelo caminho. Na verdade, essas pequenas coisas podem levar a grandes coisas, porque a presença da dor pessoal requer perdão, e às vezes pode passar despercebida durante anos. Sabe por quê? Por causa da forma com a qual aprendemos a compensar. Olha só, eu curti muito assistir o Discovery Channel. Enquanto eu fiz a minha cirurgia de joelho, eu não podia sair da cama. E eu peguei essa mania, e de vez em quando eu estou assistindo o Discovery Channel. E gente, como é bom, você tem tanta ilustração. E ela conta a história de um jogador do Major League Baseball dos Estados Unidos. Ele era um arremessador, e este cara, ele tinha sido chamado para o jogo de All-Star, ou seja, tinha sido chamado como um dos melhores jogadores do campeonato americano, tal, aquela coisa toda. E nesse jogo ele machucou o dedão do pé. E machucou o dedão, mas como ele era um cara assim, durão, um cara, né, forte e tal, ele voltou a jogar antes do dedo estar totalmente curado. Eu não sei quantos de vocês já assistiram um jogo de beisebol, mas o pitcher, o cara que arremessa a bola, ele arremessa, e tem várias formas de arremessar aquela bola. Mas é interessante que no arremesso, todo o corpo ele é usado. Todo ele. E aquele homem voltou e começou a arremessar. Passaram algumas semanas e ele estava fora do Major League Baseball americano de vez. E o pessoal perguntou: mas o que aconteceu? O que aconteceu com ele, que voltou de um dedão quebrado e saiu e não consegue mais arremessar, saiu do jogo de uma vez por todas? Ele havia arruinado o seu braço, porque ele tinha alterado o movimento de arremesso, tentando compensar o dedo do pé quebrado. Impressionante. Ele ainda não tinha curado completamente, e por isso essa carreira promissora que ele tinha pela frente, que poderia ter ido a ele por anos, foi interrompida por causa de um dedão quebrado. Pequenas coisas têm o potencial de tirar grandes coisas do curso. Quando oramos sobre o perdão, é apropriado dizer o seguinte, pessoal: Senhor, não apenas lide com as questões centrais do meu ser, mas também com as coisas que se acumulam, as pequenas coisas que ficam pelo caminho, e que vão se acumulando, e que vão nos tirando do centro. Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os que estavam sentados ali à mesa começaram a perguntar: mas quem é este que perdoa até os pecados? Quem é que ele pensa que é? Quem é este Jesus? Quem é esse cara? Só Deus tem poder para perdoar. E eles estão exatamente corretos, só Deus tem poder para perdoar. Os fariseus acertaram isso. Por isso que ele diz à mulher: os teus pecados estão perdoados. Eu creio que eu e você pensaríamos o seguinte, que esses líderes diriam: que declaração maravilhosa. Pecados podem ser perdoados, isso não é maravilhoso? Se os seus pecados podem ser perdoados, o meu também pode ser perdoado. Talvez fosse isso que você e eu pensaríamos. Mas estes homens não pensaram assim. Eles não se alegraram com essa situação. Eles presumem que Jesus está fazendo algo que não é competência dele. Eles pensam no perdão dos pecados como algo que é um traje. Eles começam a dizer: olha, esse negócio de perdão é coisa perigosa. Se Jesus começar a perdoar as pessoas, vamos perder o nosso lugar como líderes de Israel. Nós não poderemos mais determinar quem, quando e como o perdão será dado. Queremos ter o poder para determinar quem é perdoado, como é perdoado, onde é perdoado e quando é perdoado. Não podemos ter pessoas sendo perdoadas simplesmente por irem até Deus por conta própria. Esse pensamento ele é interessante e ele tem muito a ver com você e comigo, porque a questão da falta de perdão em muitas experiências está totalmente relacionada a isso.
Queremos manter o nosso controle. Se as pessoas que estão ao nosso redor forem perdoadas pelas coisas horríveis que elas fizeram conosco, nós não teremos mais o direito de manipular e controlar. Muitas vezes nós lembramos essas pessoas, sabe como? Olha, você realmente me machucou. Você fez da minha vida uma miséria. E você precisa continuar a compensar o que fez pelo resto da sua vida. O poder do não perdoar controla a situação. Você já viu aquelas pessoas que você conversa com ela e ela sempre joga na cara alguma coisa do passado? Sempre traz alguma coisa que você acha que foi resolvido, mas não foi resolvido. Ou então era algo tão pequeno que quando você tem um outro assunto que você vai tratar, esse outro vem, e esse outro vem, e esse outro vem, e quando você vê assim, opa, que é isso? A pessoa, ela começa a acumular tudo aquilo em seu coração, e quando você vê, pum, dispara. Jesus quebrou o poder do não perdoar, porque Ele demonstrou que Deus está disposto, capaz e desejoso de perdoar os pecados. Esses pecados foram perdoados por uma razão: Jesus nos amou. Foi perdoado porque Ele pagou o preço na cruz e comprou aquilo que nós deveríamos pagar. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus, que é Deus em carne, fez uma declaração que a autoridade para perdoar pecados é baseada no que o Filho de Deus fez na cruz. O perdão que se estende nos evangelhos aguardava com expectativa o dia em que todos os pecados seriam perdoados, quando Jesus se colocaria na cruz por sua própria vontade e o seu sangue fluiria para o sacrifício pelos nossos pecados. É o reflexo da justiça de Deus. Deus disse que o salário do pecado era a morte, e todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O resultado disso era a sentença de morte que foi colocada sobre cada um de nós. Grandes pecados, pequenos pecados, muitos pecados, alguns pecados, o preço ainda é o mesmo. Todos nós estamos condenados, o salário do pecado é a morte. Mas sabe qual é a bênção? É que Jesus pagou esse preço por todos nós. Ele foi colocado na cruz, tomou o seu lugar, o meu lugar. E Ele disse: Pai, perdoa-lhes. O amor de Deus e a sua justiça caminham juntos na cruz. A justiça de Deus diz: olha, isso precisa ser pago. E o amor de Deus diz assim: eu paguei e estou disponibilizando a todos gratuitamente. É para todos os que creem. Que maravilha! Por isso que se trata de uma questão de graça, queridos. Jesus fez tudo o que precisamos. O perdão foi comprado em nosso nome, é uma questão de amor. Tudo o que precisamos fazer é recebê-lo nos termos em quem foi nos dado. Deus nos amou e nós devemos amá-lo também. Segunda situação que a gente pode observar nesse texto, de Jesus falando com aquele fariseu e falando com aquela mulher, é que o perdão de Deus é condicional. Você já parou para pensar nisso? O amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus é condicional. É impressionante como você lê estas passagens das Escrituras e outras e vê quão gritante o contraste é. O amor de Deus é para todas as pessoas, em todo o mundo, o tempo todo, e Ele o estendeu nesse ato de amor feito por Jesus Cristo. Mas se vamos ou não receber o perdão do pecado, é um ato condicional, com base em como nós respondemos a esse amor. Nós não fizemos nada para merecer esse amor, mas há uma resposta a Ele que determina se seremos ou não perdoados. 1 João 9, você conhece? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Em Lucas 24, as instruções de Cristo para a igreja é que ela pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. O arrependimento significa confissão, é concordando com Deus a respeito do pecado que cometemos e mudando o comportamento a partir deste ato. Esses pecados foram pagos por Jesus, mas a apropriação deste perdão é condicional ao ato de confissão e arrependimento. O perdoado reconhece sim que há uma outra dimensão com as condições do perdão. Uma das condições para o perdão é a confissão dos pecados. A segunda condição é perdoar tão certo como nós fomos perdoados. Lembra a oração do Pai Nosso?
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Existe uma unidade. Quando você percebe a sua própria dívida pessoal, você tem misericórdia sobre aqueles que estão em dívida com você. E isso nos move ao perdão. Por isso que o perdão, ele começa da parte de Deus, é recebido por nós e estendido a todos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos não é um mantra a ser repetido, é algo a ser experimentado como uma mudança na maneira com a qual nós vivemos. A ausência de perdão, queridos, emperra a possibilidade de vida redentora fluindo para as pessoas. A falta de perdão traz escravidão. Já parou para pensar nisso? Ela traz desespero. Mateus 18, Jesus fala sobre o mestre que perdoou a um servo uma enorme dívida. Lembra dessa parábola? Assim que o servo foi perdoado da dívida, ele começou a torcer o pescoço daqueles que deviam dinheiro a ele. Como resultado, quando o mestre soube disso, pegou aquele servo e jogou ele na prisão. Da mesma forma, Jesus diz que se você não perdoar aqueles que pecaram contra você, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Há uma condicional. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados e aqueles que pecaram contra nós. Senhor, que a experiência do meu perdão agora seja experimentado por outras pessoas que estão em débito comigo. Por isso é que o perdão de Deus é condicional. A razão pela qual a vida parece muitas vezes estagnada pode ser pela falta de perdão dispensada, de tal forma que ela tenha bloqueado o nosso relacionamento pessoal com o Pai. Não é que Ele não te ama, mas Ele está esperando você dizer, sabe o quê? Eu desisto, eu perdoo. Depois de alguns anos realizando casamentos, e muitos casamentos, eu percebi algo muito interessante. Eu percebi que o casamento e a família tem muito pouco a ver com a troca de uma aliança, que é um símbolo de amor para muitos povos. Falamos sobre o amor como se fosse uma emoção, e o amor não é uma emoção, é um compromisso. Você se compromete a amar uma pessoa e você não muda de ideia, porque o amor não muda. 1 Coríntios 13 diz o quê? O amor é paciente, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Preste atenção no que eu vou falar. O desafio da sustentação do casamento não é sustentar o amor, mas sustentar o espírito de perdão. Na troca das alianças durante um casamento, devemos nos comprometer a ser o primeiro a perdoar sempre e aceitar a responsabilidade de liderar no perdão, pois junto aos casais que aprenderam a perdoar, sabe o que acontece? O amor sempre floresce. É impressionante como o perdão ele é intrínseco a todas as áreas da nossa vida. Em Lucas 6, versículo 37, Jesus diz, perdoem e serão perdoados. Eu amo essa passagem. Observa o contexto, para pensar, versículo 35 diz assim, amem porém os seus inimigos, mesmo aqueles que moram na sua casa. Portanto, no versículo 36 ele fala, sejam misericordiosos, assim como a misericórdia do Senhor é dispensada sobre nós a cada dia. Seja gentil, não julgue, não condene, perdoem e serão perdoados, diz o Senhor. O perdão vem porque você opta por ser um perdoador. O perdão trabalha nos relacionamentos com as pessoas. Quando você inicia o processo de perdão, algo de bom vai acontecer nessa relação, mesmo que seja apenas do seu lado, mas algo começa a mudar. Deus diz que se você optar por não perdoar, você opta também por bloquear o fluxo de perdão que é seu também para com Ele. Versículo 47 diz, portanto eu lhes digo, muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Queridos, onde há muito perdão, há muito amor. Quanto mais desesperados estamos, mais somos gratos pelas bênçãos do Senhor. Quanto maior a consciência da nossa necessidade, maior será a nossa responsividade ao Senhor. E quanto maior as feridas, maior o desafio de viver o perdão do Senhor a cada dia. O perdão sim, ele é condicional. O amor de Deus, ele é condicional, mas o perdão é condicional. E o perdão, em último lugar, não oferece garantias. É uma dificuldade nesse tal desse perdão.
Eu não posso te dizer quantas vezes as pessoas sentaram no meu gabinete e disseram assim: pastor André, eu nunca poderia perdoar aquela pessoa que fez aquilo comigo. O meu desejo naquele momento é poder levá-los a tomar essas palavras de volta, porque eu sei que eles estão se afundando num passado que vai determinar o tipo de futuro que eles vão ter. Aquele momento eles selam um futuro bloqueando o relacionamento deles com Deus. Naquele momento a minha oração é: Senhor, me ajuda a levá-los a falar palavras de perdão, para que essas correntes que os prendem caiam por terra. Tem corrente prendendo você? Você está preso. Você talvez já tenha ouvido isso. Talvez você até já disse isso: pastor, eu nunca poderia perdoar a pessoa que fez isso comigo. Você não sabe o que é ser abusada do jeito que eu era abusada. E abusada pelo meu pai, abusada pelo meu tio, meu irmão, minha mãe. Pastor, você não sabe. Essa pessoa roubou o meu trabalho, roubaram o meu futuro, eles mentiram para mim. Esta pessoa, ela era ruim, levaram os meus filhos, eles levaram o meu dinheiro, eles levaram a minha esperança, eles levaram o meu coração, eles levaram as coisas que eles dei livremente e as destruíram. Por causa da raiva que sinto, uma depressão veio sobre a minha vida e eu nunca poderei perdoá-los. Talvez você esteja vivendo isso. E você continua dizendo assim: olha, você não sabe o quanto dói. Você não sabe que tipo de mal foi feito para mim. Os pecados são muitos. Se eu perdoá-los agora, eles podem fazê-lo de novo contra mim. E eu serei mais uma vez machucado. E aí você diz assim: pastor, você vai falar comigo sobre perdão? Me dê uma garantia de que nunca mais vai acontecer comigo. Não existe essa garantia. O perdão, ele não oferece garantias. O perdão, ele só oferece graça. E mais nada. Não importa o que aconteceu. Se você optar por perdoar, Deus fluirá graça através de você, que vai trazer a redenção, a proteção e a cura. Coisas que você sempre procurou na vida. Ao invés de mantê-lo com a sua raiva e dor, Deus vai mantê-lo através da sua graça. Quando você se torna vulnerável, você não tem como se proteger. Mas não se preocupe, é aí que Deus entra. E Ele protege o seu coração, e Ele protege a sua vida. Você quer uma garantia de que ninguém vai te machucar. Deus te oferece a graça que nunca vai te deixar. A falta de perdão, queridos, sempre ligará você ao passado. E você nunca vai conseguir deslanchar com Deus. Mas o perdão liga você ao futuro. Àquilo que Deus tem preparado para você. Futuro de esperança e graça. Que as coisas podem ser diferentes em Deus. E perdão, sim, exige fé. Não só para acreditar que Deus perdoa você, mas também para permitir que o perdão de Deus proporcione o escudo de proteção que você procurou por toda a sua vida. A esperança de que as coisas podem ser diferentes. Para alguns, gente, estamos vivendo algo que é uma questão central, fundamental em nossas vidas. Se eu perguntasse para você aqui quantos estão feridos, talvez muitos levantariam a mão. Quantos precisam dispensar, liberar perdão? Muitos talvez levantassem a mão. Mas na luta, na dificuldade, porque humanamente falando não conseguem. Porque magoou, doeu, feriu. Você pode até estar com medo de que se você desistir de sua raiva e ódio e falta de perdão, você vai ficar nu e desprotegido diante do mundo e das pessoas que feriram você tão cruelmente. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Você também vai ficar nu e desprotegido diante de Deus. Um Deus que o ama. Um Deus que cuida de você. Um Deus que derrama da sua graça. E somente a graça que Deus provê será suficiente para tudo o que você irá enfrentar. Como é que está a tua vida? Tu tens carregado o peso de não perdoar alguém? Você foi ferido, machucado, olhando para o passado, aqueles abusos, os traumas sentidos, vividos, tem segurado isso no teu coração,
isso tem te prendido, isso não tem deixado você deslanchar para o Senhor. Parece que a tua vida espiritual está estagnada, você nunca consegue avançar, está sempre patinando no teu relacionamento com Deus. Será que existem pessoas que te machucaram tão duramente, que você não consegue olhar para Deus e dizer: Senhor, deixa que a tua graça venha, e que essa tua graça me ajude a liberar perdão? Esse é o desafio para você hoje. O teu relacionamento sem o perdão não é um relacionamento com Deus. Essa é uma palavra forte, essa é uma palavra dura, mas é uma palavra que a Bíblia nos ensina. Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9 diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Será que hoje não é o dia que Deus separou na tua vida para que você se entregue completamente e diga: Senhor, eu perdoo. Senhor, eu quero restaurar. Talvez você tenha que pedir perdão. Talvez você tenha que liberar o perdão. Talvez você tenha que entregar a dor de um abuso sexual na infância, a dor de um abuso físico na infância, psicológico, emocional. Talvez você tenha que entregar ao Senhor uma luta, uma briga, uma divisão, uma confusão que você teve com alguém. Talvez você tenha que colocar diante do Senhor o seu relacionamento, marido e mulher. Talvez com o seu filho. Talvez filho para com o pai. Eu não sei o que Deus falou a você sobre perdão hoje à noite. Mas a quem muito é perdoado, muito ama. Você ama muito ou ama pouco? Teu relacionamento com Deus, como é que é? Eu queria cantar uma canção com vocês, assentado como estamos. Eu queria que essa canção fosse cantada, não como apelo, mas como preparo. Preparo para entregar o seu coração a Jesus. Preparo para hoje à noite você liberar perdão. Preparo para que hoje à noite você possa se levantar, sair do seu lugar e talvez ir até alguém que está aqui hoje e dizer: meu irmão, me perdoe. Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Cristo não levou em consideração você e o que você fazia e dizia. Cristo levou em consideração o amor dele por você. E ele derramou do seu perdão sobre você. Por que a dureza de coração? Por que a dureza de coração? O Senhor diz: a minha graça te basta. Essa canção ela fala: este é o meu desejo, honrar-te, ó Deus. Eu queria que hoje à noite, antes de pensar em quem te machucou, que você pensasse em quem te amou. E Deus te amou. A palavra do Senhor diz que Ele te amou de tal maneira, ao ponto de entregar o seu único filho, para que crendo nele, você não perecesse, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas eu sei que Deus tem algo contigo hoje. Tem alguma área que você precisa render ao Senhor? Hoje à noite é a noite. Enquanto a gente canta essa canção, se você conhece ela, conhece a letra, queria te convidar a fechar os teus olhos e cantar essa canção. E deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Senhor, é tão difícil perdoar. Senhor, é tão difícil liberar o perdão, porque eu fui tão machucada, eu fui tão machucado. A minha graça te basta. Senhor, eu não tenho coragem. A minha graça te basta. Senhor, dói muito. A minha graça te basta. Libera o ódio, a raiva, o rancor, e deixa Deus ministrar o teu coração.
Deus quer você completo, todo. Ele quer estabelecer o relacionamento com você, porque assim como Ele te perdoou, você deve perdoar também aqueles que estão ao teu redor, aqueles que te machucaram. Ele não disse ame os seus amigos, ame os seus inimigos, porque amar um amigo é muito fácil. Enquanto cantamos, eu queria que você fizesse um exame no teu coração, e se existe alguma coisa que precisa ser colocada diante do Senhor, eu queria que você só orasse agora. Este é o meu desejo, honrar-te, ó Deus. Este é o meu desejo, honrar-te, ó Deus. Todo meu coração quer te adorar. É uma entrega sem reservas, queridos. Diga isso para Ele. Confie no Senhor nesse momento e diga para Ele assim: toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só para Ti. Toma o meu respirar, o meu levantar. Faz teu caminho em mim. Você poderia se colocar de pé? Senhor, Tu conheces cada vida que está aqui hoje à noite. Senhor, Tu conheces, ó Deus, onde dói em nós. Tu conheces, ó Deus, onde temos o sentimento de uma injustiça que foi feita contra nós. Tu sabes onde o rancor e a amargura tem tomado o nosso coração. Jesus, hoje à noite o nosso desejo é que Tu tomes o nosso coração e que Tu operes, ó Deus, o sobrenatural, e que Tu faças, ó Deus, a diferença toda em nossa vida hoje à noite. Queremos nos entregar, Senhor, para que possamos na Tua força, com a Tua graça, liberar o perdão para o próximo. Nós queremos, Jesus, ser completos em Ti. Não queremos que nada bloqueie o nosso relacionamento contigo. Por isso, Senhor, trata-nos, cura-nos, ó Pai, porque o nosso desejo é Te honrar. Mas como Te honrar com tanto ódio e raiva em nossos corações, frustração e dor? Que haja uma entrega sincera hoje à noite, Jesus. Senhor, move-nos, porque na força humana não conseguiríamos mover. E que possamos entender o perdão de Deus sobre nós, que nos impulsiona a perdoar o próximo. Perdoa-nos, Senhor, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Ao cantarmos essa canção mais uma vez, lá do início, eu queria convidar você, a você que quer fazer essa entrega, que quer viver esse perdão, que quer liberar esse perdão, que quer perdoar alguém, que quer entregar uma ferida, uma dor. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, a se colocar nesse altar, para que juntos pudéssemos orar e dizer: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Que a igreja possa te ajudar nesse momento. Corpo de Cristo, libera, meu querido, perdão, perdoa, vive aquilo que Deus uma vez fez na tua vida. Se você precisa entregar algo do teu passado, entrega.
confia no Senhor. Esse altar está aberto para você agora. Ao começarmos a cantar, eu queria que você saísse do seu lugar. Amém, querida? Pode vir. Eu queria que você viesse aqui à frente. Talvez você tenha que vir aqui com a sua esposa, com o seu marido. Talvez você tenha que vir aqui agora com alguém que está aqui dentro. Aleluia. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Deixa Deus ministrar o teu coração. Olha para a pessoa que está do teu lado. Tem alguma coisa que impede o teu relacionamento com ela? Como é que está o teu relacionamento com o teu filho? Como é que está o relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo? Como é que está o relacionamento com o teu irmão em Cristo? Como é que está o teu relacionamento com o teu próximo? Tem alguém que você precisa perdoar e não está aqui? Essa é a hora. Libera aquilo que está preso em teu coração, meu irmão, minha irmã. Deixa o Senhor ministrar. Vive em liberdade. A palavra do Senhor diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. O amor de Jesus quer viver, quer tomar a tua vida. Aquele trauma está bem guardado. Libera ele agora. Tira da gavetinha. Deixa o Espírito Santo ministrar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Você tem que chorar na presença de Deus, chore. Você tem que abrir o seu coração de coisas que estão escondidas há tanto tempo. Abra agora. Você tem que liberar perdão de coisas pequenas que foram se acumulando no seu relacionamento. Faça agora. A gente vai cantar mais uma vez, porque eu sei que Deus ainda tem algo com alguns de vocês. Eu sei que Deus esteve comigo. E eu tive que pedir perdão. Eu tive que pedir perdão. Aleluia. É isso aí. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Deus te quer por completo, sem reservas. Você precisa sair do seu lugar e falar com alguém aqui dentro. Todo o meu ser te dá louvor. Tudo que eu sou está em ti. Aleluia. Pastor Silvano.
Vem aqui, pastor, faz essa oração. Querido, deixa o amor do Senhor ministrar. Que não termine agora à noite, mas que talvez ao chegar em casa você faça as ligações que você precisa fazer e as conversas que você precisa ter. Que Deus transforme a tua vida com a palavra dele. Feche seus olhos, por favor. Bendito Deus e Pai, continue nos lembrando do perdão que nós recebemos em Cristo. Ó Deus, nos lembre de todas as coisas das quais fomos perdoados, do alto preço pago por Cristo na cruz. Porque só assim, Senhor, conseguiremos perdoar alguém. Quando comparamos a nossa dor, o nosso sentimento, quando comparamos com a ofensa que fizemos, com o perdão que recebemos. Ó Deus, que o nosso coração possa se voltar para a cruz. Abençoe esses irmãos que vêm à frente. Ó Deus, que eles possam olhar para a cruz e de fato colocar ali aos pés da cruz todos os seus direitos, todas as razões que eles têm para justificar a ofensa e o direito de não perdoar. Ó Deus, tudo aquilo que os tem impedido de se libertar desse sentimento de amargura, ressentimento, desses direitos que eles adquiriram no meio da ofensa. Ó Deus, que eles abram mão desses direitos em nome de Jesus, para que sejam libertos. Ó Deus, capacita-os pelo Teu Santo Espírito, para que possam fechar o passado e construir um novo futuro. Um futuro de liberdade em Cristo. Um futuro de perdão. Que essas lágrimas derramadas aqui, a semelhança do texto que foi lido, como aquela mulher que chorou e lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, ó Deus, sejam lágrimas de libertação, como aconteceu com ela. Ensina-nos, ó Deus, a sermos um povo perdoador. Lá em casa, com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, nosso esposo, com nossos pais, com nossos filhos, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, na faculdade. Deus, como nós precisamos ensinar a esse mundo que é possível, sim, perdoar e viver com liberdade. Te louvamos e te adoramos, porque só com o poder do Teu Espírito isso é possível. É possível viver livre de amargura e ressentimento, Deus, aleluia. É possível, Senhor, perdoar e buscar perdão, aleluia. Porque somos povo de um grande Deus, povo perdoado pelo Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa esses irmãos e irmãs e dê a eles a vitória no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.